lá iniciar o nosso vitrine, então, gente, olha só, vocês sabiam que menos de um quarto das mulheres entre 50 e 70 anos fazem mamografia no Brasil? A cobertura está bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde para o combate ao câncer de mama. Vamos acompanhar na matéria da Bárbara Damasceno sobre esses números. É o câncer que mais mata mulheres no Brasil, quase 20 mil por ano. Um número assustador, ainda mais pensando que o diagnóstico precoce pode reduzir em até 30% o número de vidas perdidas. Mas no Brasil, poucas mulheres fazem mamografia. A OMS recomenda 70% de taxa de cobertura na população-alvo para ter um impacto na morbimortalidade dessa população, e no Brasil a gente não alcança o número de 24%. Quase 500 mil de novos casos de câncer de mama foram registrados no SUS entre 2015 e 2024, segundo o Observatório de Oncologia. Mas a luta de Sandra começou bem antes. Vai fazer 12 anos que o meu tratamento é ininterrupto. O câncer veio um ductal invasivo, ele tem a capacidade de ir para outros órgãos, né, de gerar metástases. A estimativa é que 70 mil mulheres estejam esperando por uma mamografia na rede pública de saúde por todo o país. Apesar da lei que garante prazo máximo de 60 dias para o início do tratamento após o diagnóstico, esse limite nem sempre é cumprido. Em algumas regiões do país, essa espera já superou 200 dias. Se a gente não rastreia da maneira que deveria rastrear, demora para iniciar o tratamento, as chances de cura dessa mulher elas caem drasticamente. A Sandra hoje está bem. Sandra hoje está em cuidados paliativos, né? O tratamento é paliativo desde 2017 com a residência. E é por isso que eu divulgo o meu diário de bordo, que eu falo para as meninas, que eu trago informações o tempo inteiro. Para ninguém passar pelo que eu passei. E nesse mês de agosto a gente abraça então uma causa linda e cheia de significado, que é o Agosto Dourado. Dourado porque representa, gente, o leite materno como um alimento de ouro para os bebês. Completo, nutritivo, um verdadeiro gesto de amor que nutre, protege e salva vidas. Mas o que muita gente ainda não sabe é que a amamentação também faz muito pela saúde da mulher, inclusive na prevenção do câncer. E para falar sobre esse ato tão natural que une cuidado, conexão e saúde, eu recebo aqui no nosso estúdio a maravilhosa médica oncologista, a doutora Tariane Foiato. Boa tarde, doutora Tariane, tudo bom? Boa tarde, muito obrigada por mais uma vez estarmos aqui comentando sobre saúde. Com certeza, doutora. E a gente acabou de ver ali na matéria, né, a importância da mamografia para detectar aí precocemente o câncer de mama. Mas quando a gente fala do aleitamento materno, né, quais são os tipos de câncer que podem ser prevenidos, então, com esse gesto tão poderoso, doutora? Vamos unir essas informações. O aleitamento materno é uma etapa de maturação das células nossas mamárias. Isso ajuda muito. Então, ele termina essa fase de crescimento da célula e a renovação celular. Com isso, eu faço uma limpeza, né? E as células ficando mais maduras, elas ficam mais capacitadas de enfrentar aí qualquer alteração, mesmo que precoce. Então, amamentar, além de um gesto de vínculo, de amor, de proteção ao bebê, é também de proteção à mamãe. Olha que maravilha. Inclusive, se você, senhora que nos assiste nesse momento, né, mamãe, gestante, enfim, ou você que está passando pela situação do câncer de mama, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar aqui pelo nosso WhatsApp também, 99122-2899, que a doutora Tariane responde pra gente, viu? Ai, doutora, a gente também tem estudos, né, que mostram que amamentar reduz esse risco do câncer de mama. Como que funciona esse efeito protetor? Então, quer dizer que essas células mamárias, elas sofrem um reset, como se fosse um computador, reseta tudo. É por isso? É assim. Então, essa maturação capacita essas células e também o bloqueio hormonal. Então, a gente tem liberação de outros hormônios, que é a prolactina e a ocitocina, durante a amamentação, que eles ajudam a deixar o ovário ali paradinho. Então, a gente produz menos estrogênio e progesterona, que são fomento para um câncer de mama receptor hormonal, que é o mais comum. Esse é um grande dica assim, da prevenção, mas além disso tem a parte inflamatória, in loco. Então, a própria mama diminui as citocinas ali, que é um fator de estresse, a célula, e eu tendo essa diminuição, eu consigo proteger as células durante a amamentação.
Só que não é só amamentar, 30 dias amamentar já protege? Não é bem assim. Então, os estudos notaram que a partir de 12 meses da lactação, então o período aí ideal para conseguir essa proteção seriam 12 meses ininterruptos, para a gente conseguir a real proteção, que é cerca de 1 a 2% menor, o risco reduzido, quando eu consigo a cada 12 meses a amamentação. Então, mulheres, por exemplo, que amamentam mais de 2 anos, elas diminuem, conseguem acumular a redução de risco. Nossa, e doutora, assim, quando a gente fala de câncer de mama, é um tipo só de câncer de mama ou dentro, nessa questão da mama, tem subtipos ou depende da área que é na mama, onde tem ali algum... Como é que fala? É um cisto? Aí é o nome do câncer. Como que é, doutora? Então, assim, nós temos vários subtipos histológicos. O mais comum é o ductal, como foi dito na entrevista anterior. Chega a 85%. Mas tem o lobular. São estruturas anatômicas da própria mama. Lembrando que mimetiza um cacho de uva. A parte do ducto é o raminho. E a parte lobular é onde há o acúmulo do leite. O mais comum não é ali, na passagem do leite, que quando não estamos em amamentação, as células ficam retidas ali, sofrendo estresse. Então, por isso que é o local que mais é identificado a alteração celular. Mas temos também o complexo mamilar. Ali temos doenças da pele mesmo, doenças, por exemplo, que chama doença de Paget, que é uma ferida não vista na mamografia. Por isso, o exame físico é importante também. É mais raro, muito mais raro, mas ele também faz parte das neoplasias de mama. E essas neoplasias, elas crescem muito rápido? Como que é? Por exemplo, a pessoa fez o exame dela ano passado, vai fazer só no fim do ano agora. E nesse meio tempo, pode proliferar alguma coisa? Pode acontecer alguma coisa, doutora? Sim, tem tumores benignos, chamados tumores filoides, que são de crescimento muito rápido, muito rápido. Mas não é a apresentação mais comum na idade que a gente vê o câncer de mama ductal invasor. Esse é mais precoce, até, mais em jovens. Ele pode ser maligno também numa variante. Mas, por exemplo, nós temos subtipos que não são dependentes de hormônio para crescimento. E esses geralmente são os triplo negativos, eles são de crescimento muito, muito acelerado. E no intervalo de 1 ano, sim, pode ocorrer. E o que vai dizer, assim, tipo, se vai ser, o estilo de vida, é genética, o que voga nesse momento? Hoje a gente entende muito do câncer de mama porque os estudos são muito repletos para essa neoplasia, que é a segunda mais comum na mulher. Então, assim, quando a gente tem um fator hormonal muito exposto, assim, eu faço reposição hormonal, uma terapia de reposição hormonal, eu posso sim predispor a apresentar as neoplasias de mama hormônio dependentes. Mas quando ele está tão desdiferenciado, que são esses de crescimento muito rápido, os fatores geralmente podem ser genéticos, tá? O BRCA1, BRCA2, tem outros envolvidos também. Tá? Mas esses são os mais comuns lá que a gente sabe da Angelina Jolie, que até levam a adenomastectomia, a retirada das mamas preventivamente, não esperar acontecer. Temos o estilo de vida noturno, que há um estudo que pessoas que têm privação de sono podem ter predisposição a desenvolver câncer de mama. Não gestar, né? A gestação ela é importante para esse bloqueio hormonal, assim como a amamentação. E gestação tardia, tá? Então, ter grandes exposições a ciclos hormonais, menstruação com os 11, 12 anos, e gestação tardia, então eu tenho ciclos ovulatórios muito intensos, e então isso também tem predisposição a um surgimento mais precoce do câncer de mama. Sem falar os hábitos de vida, né? Não fazer sedentarismo, não fumar, não comer alimentos saudáveis, dar preferência a alimentos industrializados, isso tudo gera muito acúmulo aí de risco, fator de risco. Aí a gente tem aqui uma pergunta que é da Sandra do Brasília. Muito obrigada, viu, Sandra? Como fazer corretamente o autoexame? Acho que essa é uma dúvida recorrente. Quando que deve fazer? Qualquer dia, doutora? Debaixo de chuveiro? Tem que deitar numa cama? Como que funciona? Lembrando que o autoexame ele não substitui o exame de imagem, tá? Então, ele é importante para conhecimento anatômico. Você, o dono do corpo, né? A dona a proprietária da mama, é a pessoa que mais se conhece. Então, todo mês é indicado escolher, por exemplo, na metade do ciclo, né? Menstruei,
logo depois que encerrou a menstruação, ali eu tenho 7 a 10 dias, que é o ideal, o momento ideal para se realizar o autoexame, que tem menos dor na mama, menos estímulo hormonal. Então, ou no banho em pé, ou deitada na cama, conhecer o mamilo, porque se o mamilo inverte ou retrai a pele, são sinais graves. Né? Ou saída de uma descarga de sangue pela mama, até qualquer tipo de descarga pela papila, deve ser um sinal de alarme e levar a uma consulta de um especialista. Aí temos mais uma pergunta que é: olá, eu sou a Clô, tudo bom, Clô? Tenho 75 anos, amamentei meus 5 filhos até os 2 anos, nunca fiz mamografia, preciso fazer? O aleitamento é importante para prevenção, mas ele não exclui o exame de imagem. O exame de imagem é recomendado a partir dos 50 anos, de preferência anual, mas conforme a mama vai se mostrando, ele pode ser bianual. São classificações que a gente utiliza de BIRADS, que é importante a população se familiarizar com esses termos. Né? Então, a mamografia a partir dos 50, mas notou alguma alteração? Temos o ultrassom de mamas, a ressonância de mamas, que são excelentes exames ainda umas mamas jovens, mamas que a gente fala densas. Perfeito, muito obrigada às meninas aí que enviaram as perguntas, né? Se você também enviou a pergunta, calma, que a nossa super Juliana, produtora, ela guarda lá todas as perguntas. Na próxima vinda aqui da doutora, a gente responde tudinho pra vocês, viu? Doutora, muito obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. Até uma próxima. Até a próxima.